ela tinha voltado do Brasil e ela estava muito entusiasmada com o Tatu Canara. Não sei, isso aí pode ser intuição da mãe, sei lá, de outras crianças conversando, não sei. 10! Nota 10! O senhor vai gostar, hein? Bebê diabo parou o táxi na avenida. Ao vivo é muito pior. Olá, eu sou o Danilo Corsi. E eu sou a Camila Kintzel. No episódio de hoje vamos falar de algo que já se tornou parte do dia a dia brasileiro: corrupção e brutalidade policial. Em 1997, em Diadema, São Paulo, um grupo de policiais militares, em uma suposta operação de combate ao tráfico, aproveitou para extorquir dinheiro, espancar moradores e executar pessoas da favela naval. Mas o que eles não contavam era que tinha alguém filmando tudinho. Venha entender com a gente como tudo se deu. Mas antes, nossos patrocinadores. Primeiro, o SiteGuy.dev. Se você estiver precisando de um site institucional, aplicativo ou mesmo um e-commerce, fale com o pessoal do SiteGuy. Se falar que ficou conhecendo essa empresa lindinha por aqui, ganha um descontinho. E agora, Camila, o que o Drinco nos mandou hoje? O vinho de hoje é o espanhol Navaldar DOC Rioja Tempranillo Tinto 2021, que é um vinho jovem, harmonioso e fácil de beber, com uma boa estrutura, taninos macios e muito saboroso. É um vinho tinto ideal para aqueles que buscam uma opção descomplicada e de alta qualidade. E ele está por R$ 110 lá no drinco.com.br. Brinde história? Tchim tchim! Tchim tchim! Abuso, violência e covardia. Soldados da PM de São Paulo transformam batidas na periferia em sessões de terror. Humilhação, agressões, extorsão, fuzilamento. As cenas exclusivas foram gravadas por um cinegrafista amador e revelam extrema crueldade contra cidadãos indefesos, suspeitos ou não. O Jornal Nacional adverte que as imagens são fortes, mas tem o dever de denunciar. Bom, o episódio de hoje talvez fique menor que nossos outros episódios, porque esse é uma história bem direta e reta, sem grandes nuances. E achei válido trazer, tendo em vista os últimos acontecimentos no Brasil, porque esse caso mostra um padrão que ainda não foi abandonado pelas forças de segurança. Agora vamos para Diadema no dia 3 de março de 1997, na favela Naval, uma comunidade da cidade que era dominada pelo tráfico de drogas e também era conhecido como um dos lugares mais violentos do estado de São Paulo. Como praxe, a polícia militar de tempos em tempos fazia operação na favela para combater os traficantes. Vale lembrar que nessa época o PCC ainda era uma força em nascimento e São Paulo vivia uma guerra pelo espaço da criminalidade. Também é importante considerar que o massacre do Carandiru, que já contamos aqui a história, ainda ecoava na sociedade e apesar da troca de governo, Mário Covas do PSDB era o governador do estado, a polícia militar ainda tinha muitos dos anos de truculência que vinha lá da década de 80 com Paulo Maluf. Nesse dia 3 de março, um grupo de 10 policiais militares foram deslocados para a favela Naval para fazer a famosa blitz atrás de traficantes. Obviamente, uma operação burra. Pensa, você quer combater traficantes barra pesada, aí você para num ponto da favela e começa a revistar todo mundo. Até parece que os traficantes de verdade iam cair nessa. Mas, na verdade, a operação não era burra, ela era feita para coagir e extorquir pessoas. Foi uma operação para pegar uns trocos e dar vazão à violência dos agentes. Mas pegar troco de favelado? De favelado. O grupo de policiais era comandado por Otávio Lourenço Gambra, cujo apelido era Rambo. O esquema da operação era bem simples. Os policiais pararam em um ponto de entrada da favela Naval com o intuito de revistar qualquer um que passasse por ali. E assim foi. Um carro se aproximava, os policiais mandavam parar. É aí que a coisa muda de figura. No suposto processo de revista, os policiais não eram nada sutis. Colocaram um grupo de jovens que estavam em uma Brasília encostada contra o carro e desceram a borracha na molecada. De golpes de cacetete a socos em diversas partes do corpo. Quando cansavam, liberavam. Mas antes embolsavam qualquer dinheiro encontrado com as vítimas. Se a pessoa vinha a pé, o procedimento era similar. A diferença é que era muito mais fácil socar de primeira. O carro ainda tinha que parar antes, né? Mas se você estivesse a pé, os policiais já chegavam dando tapa na cara e descendo o cacetete. Um outro morador do local foi parado de carro, apanhou, pediu calma e o policial então começou a destruir o carro. Outro não tinha dinheiro, então o PM furou todos os pneus do carro dele. Uma coisa meio bestial. Com certeza da impunidade. Certeza da impunidade. E essa foi a tônica no dia 3. No dia 5, a coisa se repetiu, mas começou a escalar. Depois de várias pancadas em pessoas aleatórias e vários roubos banais, os policiais foram mais brutais com o músico Silvio Calixto.
Depois de socá-lo na primeira abordagem, a polícia levou para um cantinho, onde resolveram espancar para valer. Um dos policiais pegou um pedaço de pau e começou a bater, mas como o policial era muito grande e o pedaço de pau pequeno, Rambo decidiu levar o cacetete para ele caprichar. Depois de mais de 10 minutos de pancadaria, Rambo foi até o local e deu um tiro em Silvio. Por sorte, ele errou e disse: "Que pena." O Silvio sobreviveu, então. Sobreviveu. E aqui vale falar que os policiais usavam armas frias, ou seja, não eram as armas oficiais, eram armas ilegais que estavam ali justamente para dar carta branca para os oficiais. E durante quase 3 horas desceram pancada em quem passasse, além de roubar qualquer notinha que estivesse no bolso das pessoas. Uma coisa brutal, mas bem mequetrefe. Mas no dia 7 de março é que a coisa realmente atingiu seu ápice. O procedimento era o mesmo, paravam pessoas, espancavam e roubavam. Até que resolveram parar um Gol, na qual havia 3 pessoas. O motorista, Jefferson Capucci, sofreu nas mãos dos policiais. Foi deitado no capô do carro enquanto recebia pancadas de Rambo. Mas pancadas mesmo. Outro policial, Nelson Silva Jr., decidiu torcer o pé do rapaz a ponto de quase quebrá-lo e arrancou seu tênis. Em seguida começou a bater com seu cacetete na sola dos pés. Em 3 minutos foram 34 pancadas. Que coisa mais absurda. Mas eles foram escalando também, porque também eles foram fazendo cada dia ações mais violentas. Mais violentas, E não estava tendo repercussão nada, né? Não, ninguém tava nem aí, porque era na favela naval, então dane-se, né? Uhum. E a alegação deles ali na entrada era que eles conseguiam pegar quem estava, em teoria, entrando na comunidade para comprar drogas. Então, por isso que eles tinham que... não podiam vacilar. Então, eles não estavam pegando traficante, eles queriam pegar o usuário mesmo. O usuário. E queriam roubar dinheiro, porque sabia que as pessoas vinham com dinheiro para comprar droga e pegavam dinheiro ali. Né? Uhum. O processo de tortura durou mais ou menos 10 minutos, até que eles foram liberados. Jefferson então manobrou o carro e rumou para fora da favela. E quando estava em movimento, Rambo não pestanejou e disparou 2 tiros contra o carro. Um dos tiros atingiu as costas de Mário Josino, um mecânico, amigo de Jefferson. O tiro atingiu seu coração e ele morreu enquanto Jefferson tentava chegar ao hospital. Mesmo depois dos tiros, a operação seguiu por mais 2 horas de pura violência. Que coisa louca. E tem imagem disso? Tem. Tudo parecia normal para os policiais. Porém, não sabiam eles que Francisco Vanni estava filmando tudo desde o dia 3, a primeira operação. Com as fitas em mão, Francisco procurou então o repórter Marcelo Rezende da TV Globo para mostrar o que tinha conseguido. E ele negociou as fitas por R$10.000. Rezende então começou a investigar o caso. Deve ter sido em 1997, R$10.000 é bom dinheiro. É excelente dinheiro. E aí no dia 31 de março, a Globo levou as imagens ao ar no Jornal Nacional, com reportagem feita por Rezende. O país entrou em choque, como sempre. Mário Covas teve de exigir uma investigação isenta da Polícia Militar, que prendeu os policiais envolvidos. No dia da prisão, a tropa de choque foi acionada, pois 1.500 pessoas apareceram na delegacia tentando linchar os policiais. Isso é novidade? Isso é novidade. O comando da PM afirmou que todas as operações eram ilegais, não havia nem registro nem solicitação delas. E aí a casa caiu pros gambés. Eu nunca tinha ouvido na minha vida de gente tentando linchar policial militar na delegacia. Teve esse caso em Diadema. 9 dos 10 policiais foram expulsos da PM. Apenas Adriano Oliveira não foi expulso. Em 98, eles foram julgados e condenados. Rambo a 65 anos de reclusão e Maurício Lousada a 27 anos de reclusão pela Justiça Comum. Em 99, foram condenados por abuso de autoridade os ex-policiais Ricardo Luiz Buzeto, pegou 2 anos de detenção, Demontia Figueiredo, 1 ano e 6 meses, o Adriano Oliveira, 1 ano e 6 meses, Rogério Nene Bonfim, 6 anos, e o sargento Reinaldo José dos Santos, pegou 10 dias. E Nelson Soares, ele pegou 18 anos por tentativa de assassinato e 11 abusos de autoridade. Esse foi o que tentou atirar no Esse foi o cara que espancou o músico. Ah, tá. E que atirou. Quem atirou foi o Rambo. Foi o Rambo. Em maio de 99, os desembargadores do Tribunal de Justiça anularam o júri que condenou o ex-policial Otávio Lourenço Gambra a 65 anos de prisão. Eles determinaram um novo julgamento, que aconteceu no ano seguinte e fixou uma sentença de 47 anos de prisão. No ano de 2001, o Tribunal de Justiça acatou o recurso da defesa e diminuiu a pena de Gambra para 15 anos de reclusão. Como assim? Só 15? Só 15. E o Tribunal de Justiça anulou o julgamento de Maurício Gomes Lousada e Nelson Soares da Silva Júnior por considerar que os jurados contrariaram os autos do processo e determinaram que os réus aguardassem novo julgamento em liberdade, o que nunca aconteceu. Rambo progrediu para o semiaberto em 2002 e em 2007 passou a cumprir a pena em regime aberto. Peraí, então o crime aconteceu em 1997. Isso. Ele foi preso em 98, assim, foi condenado em 98 e ficou até 2002. Ficou 3 anos preso. 3 anos preso.
Em 2020, bolsonarista em último grau, ele tentou se eleger vereador em Diadema, mas não conseguiu se eleger. Efigênia Guilhermina Jusino, mãe de Mário, o assassinado, ela ganhou uma indenização de R$600 mil em 2008. E ela morreu em 2019 sem ver a cor do dinheiro. Gente, que absurdo tudo isso. Dos 10 policiais envolvidos na favela naval, 2 morreram assassinados. Todos os outros seguiram a vida, sendo celebrados pela própria corporação, como também pela extrema-direita ensandecida. E esse foi o caso que ficou conhecido como Chacina da Favela Naval. E aí, Camila, lembra? O que você achou? Eu lembro de umas imagens no jornal, assim, da gravação, assim, que era uma coisa meio preto e branco, né? Tipo, meio, sei lá, meio noturna, assim, porque era uma gravação que parecia meio de noite. Era de noite, né? E eu lembro disso, lembro que foi um escândalo, lembro do Rambo, do nome Rambo e do Gambra. Foi um absurdo, assim, foi um total absurdo. Mas, assim, essa é uma prática, assim, a polícia militar se defende, né? O comando falando que essas operações não foram solicitadas, eles que resolveram fazer por conta própria. Então, mas assim, isso acontece todo dia. É um recurso que a PM faz o tempo inteiro, esse tipo de coisa, né? Todo dia, assim. E agora tem a milícia no Rio ainda, que é mais ou menos isso institucionalizado, né? Sim, mas não, que nem no Guarujá e recentemente também, a polícia foi pra cima, né? Nesse caso do Guarujá, eu acho que foi... É outra coisa, é vingança. No não Rio, é uma... tem as operações, né? Não é operação mas pra ganhar dinheiro e dar esculacho. Sim, foi vingança eles fizeram específica. Também em Santos, em outros lugares, assim, é a operação mesmo atrás de traficantes, né? Sempre tem, assim, é uma estupidez, assim, que o cara controla o morro, o cara controla a favela. Ele sabe quando a polícia tá chegando. É completamente imbecil isso, assim, não usar a inteligência pra... Porque se você quer desbaratar o tráfico, você tem que usar a inteligência primeiro. E 2, assim, tipo... legaliza algumas coisas já e, facilita, tipo... né? Cobra imposto, sabe? Tipo, não tem porquê, assim, não tem porquê. Tem que organizar essa parada toda, assim, porque o tráfico, tipo... Tá meio fora de controle mesmo e... Na verdade sempre teve, né? É muito lucrativo, é uma empresa muito lucrativa. Nenhum lugar do mundo tem o tráfico sob controle. Nenhum lugar. Não. Tem mais e menos. Vai. Assim, tem narco-estados hoje em dia. Tipo, se você for pensar... O Brasil é um pouco. O Brasil é um pouco, o México é um pouco, ou totalmente. O Equador agora. O Equador agora. Então, assim, isso são narco-estados. E tem estados em que existe tráfico de drogas. Tudo bem? Sim, mas assim, é que... Ali a gente está falando, por exemplo, a Colômbia e Peru e tal, que são os produtores da droga, tem os mexicanos que revendem porque estão perto da entrada dos Estados Unidos, e o Brasil é rota, né? O Brasil é rota. Aqui na Europa, assim, tipo, você não tem essa brigaiada de tráfico, mas assim, tem a máfia italiana lá, né? Ndrangheta lá, que comanda tudo isso daí também, é extremamente violento. Sim, mas é o que eu disse, tem estados e estados. Você vai pra Noruega, tipo, eles não têm um grande problema de tráfico de drogas, assim. Não sei não. Que se saiba. Nesse sentido de tiroteio em comunidades, não, mas assim, tá lá e eles não controlam de jeito nenhum. Comunidade na Noruega. Ué, são os hippies. Só eles mesmo. Bem. Agora vamos dar uma pausa e recadinhos? Sim. Madrugada agitada, cachorro latindo, tenho um pressentimento, uma alma tá subindo. Barulho de tiro nesse horário não é normal, deve ser a polícia preparando o funeral. Barulho de sirene, acorda os morador, depois vem a notícia, morre um trabalhador. Recadinhos. Camila, se alguém aí também tem história para compartilhar aí sobre operações desastradas e canalhas da PM e quiser contar pra gente como faz. Eu aconselho primeiro a mandar pra ouvidoria da polícia e também pra órgãos de imprensa, mas se quiser contar pra gente, pode mandar um e-mail para contato@muitopior.com.br, mandar um recadinho no YouTube, no Spotify, ou um comentário no Facebook, no Instagram, ou então também mandar um DM no Instagram, no Facebook ou no Twitter. E deixar um recado no nosso site, que pode ser até em áudio. Olha aí. E nos recadinhos lá no Spotify, a Cíntia Palu, no episódio das bandas dos anos 80, falou que não é a banda favorita dela, mas a banda paranaense tem a banda Blindagem, de 78 até hoje. E ela recomenda, deve ser Circo Voador e Oração de um Suicida. Eu lembro da Cisco Blindagem. Voador, sei lá. Ela escreveu Cisco Voador e eu tô
Tô fazendo a correção pra circo voador por conta do lugar lá no Rio. Eu não conheço muito bem a Blindagem. Assim, tipo as músicas da Blindagem, eu lembro só de chamadas para shows. E no episódio do Lunário ela falou que coisa legal, a cinza de sapato velho é a cloroquina daquele tempo. Apesar das maluquices, a lua e estações influenciam sim a colheita e plantio, então esses deveriam prestar. Ah, sim, com certeza, a lua e também questão de maré, né, também é importante para pesca, né? Tem várias questões sim, que são relevantes, mas é que nem tudo, né? Lá no episódio do Lúcio Cardoso, a abelha irritada falou: eu gosto dessas biografias, sou mineira e todo mundo diz que Lúcio Cardoso descreve a minha família. Eu li a crônica da casa assassinada e achei bem leve em relação à minha família. E a propósito, eu sou também o XYZ. Ah, olá XYZ. No episódio do futebol feminino, a Raquel Panarello falou que não e tá revoltada. Ela lembra dessas pérolas dos anos 90 e da mentalidade. No colégio, o time feminino da minha sala conseguiu um patrocínio para o uniforme. E adivinha só onde ficava o merchan? Na bunda. Sempre na bunda. Lá no YouTube, no episódio do futebol feminino, o Valbério Gonçalves 2753 falou que gostaria muito de um episódio do acidente do Eduardo Campos, ex-governador de Pernambuco e então candidato à presidência da República. Acho que tá no seu universo de acidentes aéreos, Danilo. Tá na pauta. Aline Matias 559. A Aline Matias, ela sempre presente. Mandou vários coraçõezinhos também no episódio do futebol feminino. E ela também disse que esse é o episódio favorito dela. Amou. Ela trabalha com futebol feminino há anos e sente parte dessa história. E ela tá triste com a derrota do Brasil na Copa e estava lá no dia a dia com as meninas e doeu. Mas vamos juntas pela luta que é ser mulher no meio mais podre e machista que existe, que é o futebol. Obrigada pela viagem na história que me emocionou. Obrigada a você, Aline, por ouvir. Lá no Twitter, o nosso núcleo Sauerkraut, a Helena Stein e o Cláudio Schubert mandou um salve pra nós lá, curtindo nossa postagem. E a Gisele Silva Rumin, conhecida como G Pensadora, falou muito obrigada por esse episódio no episódio do futebol feminino. Tá fazendo bastante sucesso. Relativo sucesso. Relativo. E também quem mandou e-mail pra gente foi o Giancarlo. O Giancarlo, ele tá se recuperando de uma cirurgia, então a gente tem que dedicar muitas saúde e recuperação, pronta recuperação para Giancarlo. E ele comentou o Bandido da Luz Vermelha, que ele achou um pouco cômico, né, porque ele era meio palhaço, a figura é meio idiota, né, na verdade, assim. Ele achou um novo medo. Ele desbloqueou um novo medo depois do episódio do Teoria Zavascki, que é cair de avião e se afogar na sequência. Pesado. Ele adorou o Jacaré Luminoso de Viamão, achou que devia ser uma coisa linda demais de ver de longe. E falou, sabia que a Clarice era apaixonada pelo Lúcio Cardoso? Sabia. A gente até falou. Falamos disso no episódio dela e no episódio do Lúcio. Sim. E aí, no futebol feminino, ele falou que, é triste de saber que a gente não valoriza as conquistas femininas como as conquistas masculinas. É verdade. Ele até comentou que no trabalho dele, normalmente, quando tem jogo da seleção brasileira, na Copa e tal, baixam lá o telão e mostram tudo. Ele achou que ia acontecer a mesma coisa na estreia do Brasil feminino, mas nem sinal. Mas pelo menos dessa vez, pelo menos no governo federal, virou ponto facultativo, né? Então as pessoas estavam liberadas para assistir o jogo. Isso é bom. Bem, então um beijo pro Giancarlo e pronta recuperação. É isso aí, força aí. E mais alguma coisa? Não, só isso. Então semana que vem estaremos de volta. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau. Ao vivo é muito pior. Esse episódio é um oferecimento de trinco.com.br e siteguy.dev.